Assim como Jesus Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso. Ele diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então, quando o homem escolheu o seu próprio caminho, ele acabou se desconectando. Ele declarou independência do reino dos céus e acabou passando o domínio da terra para o diabo e acabou perdendo esse domínio que foi dado por Deus para a terra. Por isso que nós temos tantas coisas ruins na terra. A terra era para ser uma extensão do reino dos céus. Assim como se você for hoje para Bahamas, você vai ter o costume deles dirigindo na mão esquerda, deles falarem inglês, deles tomarem chá às 5 da tarde, tudo isso porque eles foram colonizados pelos ingleses. Então, por mais que hoje eles sejam já um país independente, não sejam mais pertencentes ao reino da Inglaterra, essa cultura ela foi absorvida pela cultura do país de Bahamas. Então, da mesma forma, Deus queria fazer com que a cultura dos céus viesse para a terra através do ser humano. Por ser filho de Deus, por ter o Espírito Santo, por ser um ser espiritual, habitando num corpo físico e tendo uma alma, então o ser humano poderia trazer o reino dos céus aqui na terra. Então nós vemos que o propósito de Deus, quando diz ali em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o propósito do homem não foi para adorar a Deus aqui na terra, mas foi para trazer o reino de Deus aqui na terra, governar a terra. Adorar a Deus é uma obrigação, é um resultado daquele que é filho e filha de Deus, daquele que pertence ao reino. Por isso que Jesus falou assim, olha, Deus procura verdadeiros adoradores que adorem espírito em verdade. Não é só no momento do culto, não é só algo religioso. O que ele disse para os religiosos? Olha, a adoração de vocês é vã. Vocês adoram a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Então, por quê? Porque a adoração a Deus ficou institucionalizada à religião. E sendo que a adoração a Deus é um estilo de vida de todo aquele que nasceu de novo, que se tornou filho de Deus, que passou a entrar dentro do reino, porque todos nós vamos ser súditos do rei, nós vamos obedecer ao rei, nós vamos ser servos do rei, mas não só servos, filhos de Deus, e por fazermos a vontade do Pai, nós acabamos adorando a Ele em tudo, porque adorar é prostrar, é se colocar debaixo da obediência de alguém. Por isso que Jesus vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, porque você vai servir um e agradá-lo e vai desagradar a outro. Então você tem que escolher quem você vai seguir. Então, na medida que nós vamos aprendendo a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e obedecendo a palavra dele, nós vamos nos colocando debaixo desse reino, porque ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Está escrito lá em Colossenses 1:13. Então, quando Deus criou um homem aqui em Gênesis 1:26, ele o fez para adorar a Deus. Para adorar a Deus, não. Quando Deus criou o homem aqui em Gênesis 1:26, criou para governar a terra. E por que a terra está assim? Porque o homem declarou independência e deu lugar para o diabo. Nós vamos ver lá em Mateus 4 e em Lucas também, acho que é capítulo 4 também. Você vai ver que na tentação de Jesus, o diabo vai oferecer para Jesus, vai mostrar todos os reinos da terra com a sua glória e vai dizer, ó, se você se prostrar e me adorar, então eu te darei todos esses reinos, porque a mim foi dado esses reinos. Então, Jesus não vai dizer para o diabo, não foi dado. Jesus vai chamar o diabo de príncipe deste mundo. Por quê? Porque ele usurpou o lugar do ser humano quando ele enganou o homem ali no Jardim do Éden, a mulher enganou a humanidade perdeu esse lugar, deu lugar para o diabo. Então Jesus, ele veio resgatar isso, vivendo uma vida reta, uma vida santa, morrendo pelos nossos pecados. Ele resgata tudo isso e por isso que ele começa a sua pregação, não uma pregação religiosa, mas na verdade uma proclamação, dizendo que é chegado o reino dos céus, que o reino dos céus chegou. Portanto,
Nós temos que entender que dentro do reino de Deus, nós temos que obedecer ao rei. Não tem negociação. Obediência não é obedecer a hora que quer, do jeito que quer. Isso não é obediência. Obediência é ouvir e obedecer, sem questionar. Assim funciona. A constituição do reino é essa. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Se você quiser seguir o caminho do reino, que Jesus vai dizer é um caminho apertado, é um caminho estreito, são poucos que passam, você vai ter que viver disso. Você vai ter que renovar a sua mente com a palavra de Deus e seguir a palavra do rei. Jesus falou assim, olha, eu não vim, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu vim para a terra para fazer a vontade do Pai. Não faço nada senão o que eu vejo o Pai fazer, não falo nada senão o que vejo o Pai ouvir, porque o Pai é a autoridade, quando Jesus estava na terra, a autoridade máxima, porque ele estava no reino dos céus, enquanto Jesus estava no reino terreno, certo? Então Deus quis estender o seu reino para a terra, através do ser humano, e nós precisamos entender que se a gente não transformar a nossa mente e entender que à medida que a gente faz a vontade de Deus, a gente vai trazendo o reino dos céus, a glória de Deus vai ser manifestada aqui na terra. E isso vai nos dar também um outro sentido de viver. Nós somos feitos para a terra e não para morar no céu, né? Sim, quando nós morrermos, aqueles que querem Jesus vão para o céu, sim, mas depois Jesus vai fazer novos céus, nova terra, nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado e morar na terra. Porque nós somos feitos para morar na terra e não no céu. Se Deus quisesse fazer para a gente morar no céu, não tinha feito o universo inteiro para o homem morar no reino físico, no reino material. Teria feito para que o homem morasse no céu. Não precisava ter feito terra. Deixava o homem no céu, com os anjos. Como os anjos? Não. Então, Deus fez a terra para os homens. Como eu li para você no Salmo 115, 16. Diz assim, os mais altos céus, ou os céus, são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então Deus deu esse domínio, esse governo, e por isso que Deus ele não vai infringir a sua palavra. Quando ele entrega esse domínio, ele não pode tomar de volta. Quando o homem peca ali, ele não tem como tomar de volta, a não ser através do novo ser humano. Por isso que Jesus, quando ele encarnou, ele tinha o título de filho do homem, não só como uma declaração de Daniel 7,